Olá, povo de Deus! Na passagem do Evangelho hoje, Jesus nos convida a enxergar o matrimônio com um olhar renovado, não como uma simples instituição humana, mas como um chamado divino ao amor e à unidade. Vamos ao Evangelho do dia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. A verdade sobre o amor. Essa passagem do Evangelho nos apresenta mais uma tentativa dos fariseus de colocar Jesus à prova, questionando-o sobre o divórcio. Eles não estavam realmente interessados na verdade, mas buscavam uma forma de descreditá-lo. Em resposta, Jesus os conduz à essência do plano divino, remetendo ao princípio da criação. Ele não nega que Moisés tenha permitido o divórcio, mas deixa claro que essa permissão foi dada devido à dureza dos corações humanos, e não porque representasse a vontade original de Deus. Assim, Cristo eleva o casamento ao seu sentido mais profundo, uma união sagrada e indissolúvel que reflete o próprio amor de Deus pelo seu povo. Ao dizer que o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, Jesus resgata o propósito original do matrimônio, que é a comunhão plena entre o homem e a mulher. No plano de Deus, o casamento não é uma mera convenção social ou um contrato passível de rompimento, mas um vínculo profundo e espiritual. O que Deus uniu não deve ser separado pela vontade humana, pois a união matrimonial é uma participação no amor divino, caracterizado pela fidelidade e pela doação mútua. Ao contrário do que os fariseus queriam defender, a lei mosaica não legitimava o divórcio como algo bom, mas apenas tolerava essa prática por causa da incapacidade do povo de viver plenamente o ideal de Deus. O ensinamento de Jesus não apenas reafirma o valor da indissolubilidade do matrimônio, mas também denuncia a fragilidade do coração humano, que muitas vezes resiste ao chamado ao amor verdadeiro. O divórcio surge como consequência dessa dureza de coração, uma dificuldade em perdoar, compreender e lutar pela unidade conjugal. No entanto, Cristo convida os seus discípulos a não se conformarem com essa realidade, mas a buscarem uma vivência do matrimônio segundo os desígnios de Deus, marcada pelo amor fiel e perseverante. Ao invés de flexibilizar o compromisso matrimonial, Jesus o enobrece, chamando os casais a uma vivência mais profunda da vocação ao amor. Os discípulos, talvez impactados pela radicalidade desse ensinamento, questionam novamente Jesus sobre o assunto em casa.
Em sua resposta, ele deixa claro que aquele que se divorcia e casa com outra pessoa comete adultério, pois a primeira união continua válida diante de Deus. Isso demonstra que o casamento não é apenas um acordo entre duas pessoas, mas uma realidade espiritual que transcende a vontade individual. Jesus, ao afirmar isso, não busca impor um peso insuportável sobre os casais, mas os chama a enxergar o matrimônio como um caminho de santificação. Ele não ignora as dificuldades da vida a dois, mas nos convida a confiar na graça de Deus para superar os desafios e crescer no amor. Por fim, essa passagem nos ensina que o matrimônio não é apenas uma instituição humana, mas um sacramento, um sinal do amor de Deus na vida dos esposos. Jesus não impõe esse ensinamento como um fardo, mas como um chamado a um amor mais profundo e autêntico. Seu ensinamento convida os casais a construírem um relacionamento alicerçado no perdão, na paciência e na entrega mútua. Assim, ao invés de ver o matrimônio como uma prisão, somos chamados a enxergá-lo como uma escola de amor, onde aprendemos a amar como Cristo nos amou, com fidelidade, sacrifício e entrega total. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.